Os senhores Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas apresentam o Caldeirão Furado. Oi! Fala aí, bruxões e bruxonas, tudo bem com vocês? Olha só essas luminárias da loja Caldeirão Geek Store. Olha que coisa mais linda a luminária pra você colocar lá no seu quarto da sua casa de Hogwarts. Elas estão muito lindas, elas estão muito baratas, então para de perder tempo e acesse www.caldeirãogeekstore.com.br. Caldeirão sem acento. Tom Riddle sempre foi descrito como um jovem bruxo muito bonito, muito charmoso e até bastante atraente. Um jovem sedutor com olhos bonitos, cabelos bastante negros. Como diríamos nos tempos atuais, um verdadeiro homão da porra. Mas o que aconteceu com Lord Voldemort? Por que ele ficou tão deformado do jeito que a gente conhece ele nos tempos atuais? Por que ele ficou daquele jeito? Talvez alguns de vocês já saibam a resposta, mas eu decidi trazer esse tema porque, acreditem ou não, eu recebo muitas mensagens perguntando por que Tom Riddle ou Lord Voldemort ficou com essa aparência. Pra gente entender isso direitinho, eu vou ter que voltar um pouquinho na história do Voldemort. Tom Riddle nasceu em 31 de dezembro de 1926. Ele iniciou seus estudos em Hogwarts no ano de 1938. Logo que ele chegou ali em Hogwarts, ele já ficou conhecido pelos professores por sua inteligência, porque ele era um bruxinho bem talentoso. Bruxinho, a gente tá falando do maior bruxo das trevas que já existiu, eu usei o termo bruxinho. Por que eu voltei nessa parte da história, tão longe, na parte que ele nasceu e entrou pra Hogwarts? Quando ele nasceu, ele foi deixado num orfanato trouxa e ele não suportava aquele lugar. Quando ele foi pra Hogwarts e descobriu que ele era herdeiro de Salazar Slytherin, a sua fascinação pelo poder e pela pureza só aumentou. No ano de 1942, Tom Riddle abriu a Câmara Secreta e a estudante Elizabeth Myrtle, ou mais conhecida como Murtagh Gemme, acabou morrendo. E foi aí que ele fez a sua primeira Horcrux, que era o seu diário. Ou seja, o moleque tinha só 16 anos e ele já tinha matado uma pessoa e feito uma magia das trevas que muito bruxo adulto não conseguiria nem chegar perto. Ainda no mesmo período, ainda jovem, Tom Riddle retornou ao povoado de Little Hangleton, que era onde seus avós paternos, seus avós maternos moravam, e ele foi lá para descobrir mais sobre o passado dele e conhecer o pai dele. E aí, quando ele descobriu que o pai dele não era um bruxo, ele ficou muito revoltado e decidiu matar toda a família dele por parte de pai. Ele matou a avó, o avô, o pai dele e alterou a memória do seu tio Morfino Gault para que ele assumisse todos os crimes, e ele foi levado para Azkaban e morreu por lá mesmo. Nesse acontecido, o Tom Riddle catou o anel lá do tio dele, do Servolo Gault, que era o anel que havia pertencido aos irmãos Peverell, que tinha a Pedra da Ressurreição, e fez a sua segunda Horcrux, que foi com o assassinato do seu próprio pai. Tá, Caco, mas o que tudo isso tem a ver com a mudança da aparência do Voldemort? Calma que eu já tô chegando. Depois desses acontecidos, ninguém suspeitava de Tom Riddle, ele continuou estudando ali em Hogwarts tranquilamente, e aí ele se formou em 1945. Ao se formar, ele pediu um emprego pro diretor da época, que era o Armando Dippet, que ele queria trabalhar como professor lá, ele queria ensinar a defesa contra as artes das trevas, só que o Dippet falou assim: ah, cara, você é muito novo, volta daqui uns anos, você é um bruxo excelente, mas dá uma esperadinha. Com a vaga de emprego negada, Tom Riddle foi trabalhar na Borgin Burke, sabe aquela loja bem tenebrosa da Travessa do Tranco? Os professores achavam que ele tava maluco, que era um desperdício, um bruxo com aquele talento trabalhar como vendedor ali. Mas é aí que tá, ele não era um simples vendedor, ele fazia alguns contatos lá na loja e conhecia bastante gente desse mundo mais tenebroso de Harry Potter. Um desses contatos era uma bruxa chamada Hepzibah Smith, e essa bruxa tinha o medalhão de Slytherin e a taça de Hufflepuff. O Tom Riddle ficou muito tentado por aqueles objetos, roubou, matou a Hepzibah Smith, enfeitiçou a memória da elfo doméstica dela, que era a Hockey, e fez ela sumir como se ela tivesse envenenado a sua própria senhora. E nisso, meus amigos, Tom Riddle desapareceu do mapa, ó. Escafedeu. Depois de alguns anos, Tom Riddle reapareceu, só que ele já era conhecido como Lord Voldemort e já tinha os seus seguidores. E como Armando Dippet, o diretor de Hogwarts na época que ele se formou, havia prometido que daria o emprego a ele quando ele retornasse, ele foi lá cobrar isso. Só que aí, o diretor de Hogwarts já era alvo Dumbledore. E sem contar que o Dumbledore já estava ligado do que o Tom Riddle estava fazendo na época que ele se formou em Hogwarts, e ele falou lá pro diretor Dippet: olha, não dá emprego pra esse moleque não, esse moleque é louco, esse
esse moleque vai matar gente aí. Enfim, Tom Riddle voltou pra Hogwarts, foi pedir o emprego pro Dumbledore. E, cara, esse capítulo se chama, acho que, o pedido de Lord Voldemort. É muito tenso, porque o Voldemort vai lá pedir o emprego pro Dumbledore, e aí é tensa a conversa, é muito tensa. O Tom Riddle fala pro Dumbledore chamar ele de Voldemort, que era assim que ele era conhecido, como ele estava sendo chamado, e o Dumbledore fala, não, eu vou te chamar de Tom mesmo. Tipo, já quebrou as pernas, e aí o Voldemort já fica meio puto, né, sem demonstrar, mas ele fica puto. Você sabe que a gente sabe que ele não gosta de ser contrariado. Enfim, nessa hora é uma lembrança que o Harry tá vendo na penseira com o Dumbledore, e aí o Harry nota que o Voldemort já tá diferente. Ele já não é mais aquele cara bonitão, charmoso, ele já tá com a aparência meio defeituosa, é descrito que a aparência dele tá embaçada, uma coisa meio assim, que o rosto tá mais pálido, sabe? Mas nada de olho vermelho ainda e nada de fendas no lugar do nariz. Agora nós daremos um salto temporal pro dia 31 de outubro de 1981. A Primeira Guerra Bruxa já estava acontecendo e Lord Voldemort vai à casa dos Potter para tentar matar o Harry e assassinar os seus pais. Quando ele tenta matar o Harry, acontece tudo que a gente já sabe, o corpo dele acaba sendo destruído pelo feitiço da Lilian, enfim. Quando aconteceu isso, a parte da alma do Voldemort foi se refugiar numa floresta na Albânia. E ele ficou lá por quase 10 anos, mas ele tinha que sobreviver de alguma forma. Só ele ter feito as Horcruxes não adiantaria, ele teria que sobreviver. E como ele era o fidioglota, adivinha só qual que era o animal que ele tinha mais capacidade de conversar, qual capacidade de persuadir para poder se alimentar. Os esquilos? Não, as cobras, né? E por quase 10 anos Voldemort ficou possuindo o corpo de serpentes para poder se alimentar. E foi aí, nessa floresta, que ele conheceu a Nagini. Lá em 1990, o professor Quirrell havia viajado para a Albânia, lá para fazer uma excursão e alguma coisa da parada dele lá que ele fazia, e ele acabou topando com o Voldemort lá nessa floresta da Albânia. O Voldemort convenceu ele e ele acabou dominando o corpo dele, e a história a gente já conhece, né? Lá no final de Pedra Filosofal, a gente viu o Voldemort atrás da cabeça do Quirrell. Inclusive, tem uma arte de como seria essa cabeça e, mano, seria bem assustadora. Se liga aí. Nessa época, o Voldemort já tava bem cagado. No filme, a cara dele já era feia, mas o que a gente tem que levar em consideração é o livro. E, meus amigos, nessa época ele já tinha os seus olhos vermelhos e com as pupilas como se fossem de répteis. Ele já tinha fendas no lugar do seu nariz, ou seja, ele já não tinha mais nariz. Infelizmente, no filme ele apareceu com nariz, né? Mas no livro não tinha nariz, então vamos considerar o livro. Aí, beleza. Harry foi lá, lutou com ele, impediu que ele roubasse a Pedra Filosofal. Aconteceu tudo o que aconteceu. Pulamos para o ano de 1994. O Rabicho foge lá em Prisioneiro de Azkaban, né, que era o começo ali de 1994, metade do ano de 1994, na real, e aí ele foge e vai em busca do Lorde das Trevas, que estava refugiado, não sabe onde, ninguém sabe onde ele estava, e aí ele faz todo o esquema pro Voldemort recuperar o seu corpo, magia essa que ninguém sabe qual é, existem só teorias, mas a J.K. nunca revelou como isso foi feito, sabe, aquele fetozinho dele, aquela espécie de feto, um quase corpo do Voldemort. Quando ele tava nesse estado aí, nessa coisa, vamos chamar de coisa, ele se alimentava através da Nagini. Lembra que ele conheceu a Nagini lá na Albânia? Então, ele se alimentava através dela. Era dito que ele se amamentava, que a Nagini amamentava ele. Mas aí a Nagini não tem tetinhas, né? Porque ela é um réptil, ela não é um mamífero. A Camila tá rachando o bico aqui atrás. É verdade, ela não tinha tetinhas. Tem até essa arte aí conceitual que é do livro do, acho que é Harry Potter das páginas pra tela, ou Harry Potter a magia do cinema. Tem essa arte aí do Voldemort se alimentando na Nagini. Na real, ela alimentava ele com o próprio veneno. Como o bicho era ruim, né, mano? Ele se alimentava do veneno da cobra e não morria. Nessa época aí, a funcionária do Ministério da Magia, Berta Jorkins, acabou sendo sequestrada. Ela foi cortada dos filmes, só tem no livro. E o Voldemort mata ela. Na verdade, o Rabicho acaba matando ela, né? As ordens de Voldemort. E o Voldemort transforma a Nagini em uma Horcrux. Então aí nessa altura o Voldemort já tinha feito algumas Horcruxes, né? O diário com a Murta que geme, o anel de Servolugaunt com o seu próprio pai, o medalhão de Slytherin que ele matou uma mendiga trouxa qualquer pra fazer, a taça de Hufflepuff que ele assassinou a Epsiba Smith, a Nagini que ele fez com a Berta Jorkins e o diadema de Ravenclaw a gente não sabe quando ele fez, mas a gente sabe que ele também matou um camponês lá da Albânia
Albânia e fez a Horcrux, mas nessa altura ele já tinha feito as Horcrux. E agora, voltando um pouco no que eu já falei aqui no vídeo, lembra quando o Voldemort vai pedir emprego lá pro Dumbledore em Hogwarts? Ele não tinha feito todas as Horcruxes ainda e ele já tava meio deformado. Então todo esse processo de criação de Horcrux, de magia das trevas que ele foi mexendo, tudo que ele foi fazendo era tão obscuro e tão além do limite já feito por qualquer bruxo vivo, foi deixando o Voldemort com aquela aparência deformada. E outra coisa que ajudou muito foi o que eu disse dele possuir os corpos das serpentes, das cobras, durante quase 10 anos e se alimentar também lá do que a Nagini fornecia para ele, se era veneno, o que era que ela fornecia, fez com que ele ficasse com a aparência tão ofídica, lembrando tanto uma cobra. Passando tudo isso lá naquele ritual que o Rabicho faz em Cálice de Fogo, lá no torneio Tribruxo, no final, né, que eles vão pro cemitério, ele corta a própria mão, pega um osso do pai, pega o sangue do Harry, e aí ele volta com aquela aparência que a gente conhece tanto. Mas foi por isso, ele era um homem muito bonito, um menino muito bonito, muito charmoso, muito sedutor, e todas essas magias das trevas, possuir corpo de serpente, fazer crux, matar e passar de todos os limites imagináveis da magia, deixou ele com essa aparência que a gente viu nos filmes e que nos livros era mais ou menos assim. Então é isso, meus bruxos, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like porque ajuda pra caramba o Caldeirão Furado. E não se esquece, se você não é inscrito aqui no canal, deixa de ser trouxa e se inscreva. Toda semana vídeos novos sobre o universo mágico de J.K. Rowling. Então vai, não custa nada, ó, botãozinho vermelho, se inscreve, ativa as notificações e a gente se vê num próximo vídeo. Fiquem na paz e mal feito feito.